Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. É com muita alegria que estamos aqui para mais um dia de leitura do Plaboc. Hoje, o nosso 62º dia, né? São 62 dias aprendendo, né? Crescendo na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. E eu queria te convidar agora, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva agora no canal e ative ali as notificações, clicando no sininho, para que você não perca nenhuma novidade aqui do canal, tá bom? Então hoje nós vamos dar prosseguimento à leitura do livro de Josué, lembrando que estamos aí numa nova era, né? Estamos na era agora da posse da terra, conforme nós sabemos, estamos fazendo a leitura em ordem cronológica e toda a história da redenção, ela está dividida em 10 eras bíblicas, né? É claro que essa divisão é uma divisão que estamos tomando por base aqui da nossa Bíblia de estudo cronológica, tá? Se você deseja adquirir essa Bíblia aqui, olha, é uma senhora obra, tá? Uma senhora obra. Então o link ele tá aqui na descrição do vídeo, se você desejar, tiver interesse, tá bom? É só acessar o link ali e ver o que essa Bíblia pode te oferecer, tá certo? Vamos orar e pedir ao Senhor uma bênção na leitura da palavra de hoje. Então vamos fechar os olhos. Senhor nosso Deus, nós pedimos que o teu Espírito Santo nos ajude na leitura e compreensão da tua palavra. Estende as tuas mãos, Senhor, e que o Senhor possa nos ensinar e que a cada dia o Senhor retire de nós aquilo que está sobrando. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos aperfeiçoe. Cuida, Senhor, da nossa vida. Nós oramos pedindo que o sangue de Jesus haja com poder nas nossas mentes e corações, nos trazendo perdão. Que o Senhor nos perdoe pelos nossos pecados. Que o Senhor nos conceda libertação e comunhão. Que cada um dos meus irmãos e irmãs que estão junto comigo, eles possam também desfrutar dessa mesma bênção e que possam aprender junto conosco. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então vamos lá para a nossa leitura. Então hoje leremos os capítulos 5, 6, 7 e 8 de Josué. Então Josué, capítulo de número 5. E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desta banda do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, derreteu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. Lembra do comentário do nosso último vídeo? Então, o que tem sido dito a respeito da sua vida? Será que aquilo que as pessoas sabem, o que Deus tem feito na sua vida, estão fazendo com que elas se derretam o coração? Né? Então, como está o nosso testemunho diante dos amorreus, né? Diante dos moradores de Jericó? Então, como estão? Como estão os nossos testemunhos? Então fica aqui a nossa reflexão, né? Versículo 2: Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: Faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel em Gibeate e Aralote. E foi esta a causa por que Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado. Mas a nenhum do povo que nascera no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs a seus filhos. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: Hoje revolvide sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até ao dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó, e comeram do trigo da terra do ano antecedente. Ao outro dia, depois da Páscoa, pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra, do ano antecedente,
e aos filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Que maravilha, né? Então ali é o momento que o maná cessa, porque a partir de agora eles estão se alimentando da novidade da terra prometida, né? Graças a Deus. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se a Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor a seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estais é santo. E fez Josué assim. Louvado seja o nome do Senhor. Josué, capítulo de número 6. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Olha o temor que esse povo estava de Israel. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei, e os seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, os sacerdotes, e disse-lhes: Levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E assim foi, como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas. E a arca do concerto do Senhor os seguia. E os armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as buzinas. E a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém, ao povo, Josué tinha dado ordem, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando-a uma vez. E vieram ao arraial e passaram a noite no arraial. Depois, Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levaram as 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam andando e tocavam as buzinas, e os armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no 2º dia, e tornaram para o arraial. E assim fizeram 6 dias. E sucedeu que, ao 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente, rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel, e o turveis. Porém toda a prata e o ouro, e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo. E o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente a fio de espada, desde o homem até a mulher,
desde o menino até o velho, até ao boi e gado miúdo e ao jumento. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: Entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os homens, os espias, e tiraram a Raabe e a seu pai, e a sua mãe, e a seus irmãos, e a tudo quanto tinha. Tiraram também a todas as suas famílias, e puseram-no fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no a fogo. Então somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim, deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai, e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. E naquele tempo, Josué os esconjurou, dizendo: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó, perdendo o seu primogênito, afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porás as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não importa o tamanho do inimigo, não importa o tamanho do adversário, não importa o tamanho do muro que se levante contra nós, Deus, ele é maravilhoso conosco. Deus, ele opera a bênção, Deus, ele opera o milagre, porque ele é o dono do milagre. E ele é aquele especialista. Deus é especialista no impossível. Então, um trecho muito interessante, né? Que eu gostaria de pontuar aqui, é simplesmente uma expressão que é usada aqui no verso 25. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe. E da mesma forma, Jesus ele nos tem dado vida. Ele tem nos livrado de Jericó. Jericó, ela foi destruída, está sendo destruída. Há um juízo sobre esse mundo, mas o Senhor Jesus tem nos dado vida, tem nos preservado, né? E ele fala que a família de Raabe foi salva, né? A família do seu pai, e eles estiveram ali junto ao povo de Israel até o dia de hoje. Louvado seja Deus. E nós vamos lembrar, né, que Raabe, ela posteriormente entra para a genealogia de Jesus. Então, são esses que Deus faz fazer parte da sua família, queridos. Nós nunca vamos entender o nosso Deus. Então, são esses pecadores, não importando o pecado que tenham cometido. O sangue de Jesus, ele tem poder para esconder, para sarar, para purificar, para exterminar qualquer pecado. Então, que nós possamos a cada dia fomentar esse amor uns pelos outros, que nós não julguemos. Então, olha só quem Deus usou: uma mulher pecadora, uma mulher prostituta, e que ninguém dava nada por ela, devia ser tratada como um lixo na sociedade, muitas das vezes até pela sua própria família. Mas foi essa mulher a usada por Deus para que Jericó lhe viesse abaixo. Foi ela quem escondeu. Mas por quê? Porque ela soube daquilo que Deus tinha feito. Esse é o poder da pregação da palavra. Esse era o poder da exposição das Escrituras. Porque ela alcança os corações e faz tinir, e faz tremer, e faz remover o nosso interior. Louvado seja Deus. Então a fama de Josué corria por toda a terra. E a gente continua seguindo aqui, Josué capítulo 7. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bate-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai, e voltaram a Josué e disseram: Não suba todo o povo, subam algum dos 1.000 ou 2.000, 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigueis ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. Assim,
Subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra, sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças, e disse Josué: Ah, Senhor Jeová, porque com efeito fizeste passar a este povo o Jordão para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te. Por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te e santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós, Israel. Diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Amanhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos. E será que a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo as suas famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado com o anátema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos. E a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zerá. E fazendo chegar a família de Zerá, homem por homem, foi tomado Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: Filho meu, peço-te glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que tu fizeste, não me ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 siclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que são escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e a deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e a seus filhos, e as suas filhas, e a seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: Por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti nesse dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até o dia de hoje. Assim o Senhor se tornou do ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar, o Vale de Acor, até ao dia de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, vejam, com Deus não há acordo, né? Falamos isso aqui tantas vezes. Deus, ele não contempla pecado, ele não contempla desobediência.
Então eles desobedeceram, mas desobedeceram de verdade. O Senhor falou: olha, a prata e o ouro, elas são do Senhor. Não é para tomar despojo. E eles pegaram tudo isso. Eles pegaram ouro, né? Acã ele pega ali o ouro, ele pega ali prata, que era do Senhor, fica para ele. Ele pegou o que era do Senhor, aquilo que era o anátema, né? Tudo aquilo que era de Jericó, o Senhor ele deu ordem expressa: destrói tudo, destrói tudo, destrói os homens, as mulheres, acaba com tudo, bota fogo em tudo. Mas a desobediência é aquilo que Josué ele fala, né? Por que nos turbaste? Hoje o Senhor turbará-te. Então nada fica oculto diante do Senhor, por mínimo que seja. Nosso último capítulo de hoje, Josué capítulo 8. Então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espantes. Toma agora contigo toda a gente de guerra e levanta-te e sobe a Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Farás, pois, a Ai e seu reino como fizeste a Jericó e a seu rei. Salvo que para vós saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por trás dela. Então Josué levantou-se e toda a gente de guerra para subir contra Ai. E escolheu Josué 30.000 homens valentes e valorosos, e enviou-os de noite. E deu-lhes ordem, dizendo: olhai, poreis emboscadas à cidade, por detrás da cidade. Não vos alongueis muito na cidade, e todos vós estareis apercebidos. Porém eu e todo o povo que está comigo nos achegaremos à cidade. E será que, quando nos saírem ao encontro como dantes, fugiremos diante deles. Deixai-os sair atrás de nós, até que os tiremos das cidades, porque dirão: fogem diante de nós como dantes. Assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vô-la dará na vossa mão. E será que, tomando vós a cidade, poreis a cidade a fogo, conforme a palavra do Senhor fareis. Olhai que vô-lo tenha mandado. Assim Josué os enviou, a eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. E levantou-se Josué de madrugada e contou o povo. E subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo contra Ai. Subiu também toda a gente de guerra que estava com ele, e chegaram-se, e vieram em frente da cidade, e alojaram-se da banda do norte de Ai, e havia um vale entre ele e Ai. Tomou, pois, tomou também alguns 5.000 homens, e pô-los entre Betel e Ai em emboscada, ao ocidente da cidade. E puseram o povo todo o arraial, que estava ao norte da cidade, e a sua emboscada ao ocidente da cidade. E foi Josué aquela noite no meio do vale. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, se apressaram e se levantaram de madrugada. E os homens da cidade saíram ao encontro de Israel ao combate, ele e todo o seu povo, ao tempo assinalado, perante as campinas, porque ele não sabia que se lhe houvesse posto emboscada atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto, pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para o seguir, e seguiram a Josué, e foram atraídos da cidade. E nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após Israel, e deixaram a cidade aberta, e seguiram a Israel. Então o Senhor disse a Josué: estende a lança que tens na tua mão, para Ai, porque a darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que estava na sua mão para a cidade. Então a emboscada se levantou do seu lugar apressadamente, e correram, estendendo ele a sua mão, e vieram à cidade e a tomaram. E apressaram-se e puseram a cidade a fogo. E virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia aos céus, e não tiveram lugar para fugirem, para uma parte, nem para outra, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que os seguiam. E vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade,
e que a fumaça da cidade subia. Tornaram e feriram os homens de Ai. Também aqueles da cidade que saíram ao encontro e assim ficaram no meio dos israelitas, uns de uma e uns de outra parte, e feriram-nos, até que nenhum deles ficou que escapasse. Porém, ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. E sucedeu que, acabando os israelitas de matar todos os moradores de Ai no campo, no deserto onde os tinham seguido, e havendo todos caídos ao fio da espada, até todos serem consumidos, todo Israel se tornou a Ai, e a puseram a fio de espada. E todos os que caíram aquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai. Porque Josué não retirou a sua mão, que estendera com a lança, até destruir totalmente a todos os moradores de Ai. Então somente os israelitas saquearam para si o gado e os despojos da cidade, conforme a palavra do Senhor que tinha ordenado a Josué. Queimou, pois, Josué a Ai, e a tornou num montão perpétuo, em assolamento até o dia de hoje. E o rei de Ai, e ao rei de Ai, enforcou no madeiro, até a tarde. E ao pôr do sol, ordenou Josué que seu corpo se retirasse do madeiro, e o lançaram à porta da cidade, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras até ao dia de hoje. Então, Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte de Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre o qual se não movera ferro. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, e sacrificaram sacrifícios pacíficos. Também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já tinha escrito diante dos filhos de Israel. E todo Israel, com seus anciãos, e os seus príncipes, e os seus juízes, estavam de uma e outra banda da arca, perante os sacerdotes levitas, que levavam a arca do concerto do Senhor. Assim, estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara para abençoar primeiramente o povo de Israel. E depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve, de tudo o que Moisés ordenara, que Josué não lesse, perante toda a congregação de Israel, e das mulheres, e dos meninos, e dos estrangeiros que andavam no meio deles. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, aqui nós terminamos mais esse dia de leitura. Lemos juntos aqui os capítulos 5, 6, 7 e 8 do livro de Josué. E, por favor, compartilhe com a gente aqui, deixe nos comentários do vídeo qual o versículo da leitura de hoje mais te impactou. Qual a lição que você pôde extrair na nossa leitura de hoje? Contribua, compartilhe conosco, para que a gente possa aprender juntos. Tá bom? Então nós vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais esse dia de leitura. Vamos fechar os olhos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua ajuda, pelo teu auxílio, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. O Senhor nos tem feito aprender mais e mais a cada dia, Senhor. Por isso, nós te agradecemos. Te bendizemos por cada um dos meus irmãos e irmãs que são juntos conosco engajados nesse projeto. Assim nós te agradecemos por mais este dia de leitura, por mais este dia de ensinamento, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua saúde, o seu trabalho, a sua vida financeira e que em tudo na nossa vida o nome do Senhor seja glorificado. Tá bom? Então fique com Deus. Até o nosso próximo dia de leitura. A paz do Senhor Jesus.